Olá, boa noite. Está começando agora mais um programa Grandes Temas, aqui na TV Universitária. O tema do programa desta noite é o lixo em Natal. E para o debate, convidamos Júlio Francisco Dantas de Rezende, professor do Departamento de Engenharia de Produção da UFRN. Valério Gugel de Sá, diretor-presidente da Urbana. Sérgio Bezerra Pinheiro, coordenador estadual do Plano Estadual de Resíduos Sólidos, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte. E Tiago Mesquita, diretor de operações da Urbana. Sejam todos bem-vindos e obrigado por terem aceitado o nosso convite. Eu queria começar fazendo a introdução no tema já, perguntando ao presidente da Urbana, qual o volume de lixo hoje em Natal e como é feito o recolhimento desse lixo? Boa noite a todos que estão assistindo. Basicamente, nosso volume hoje está girando em torno de 1.000 toneladas dia. E é isso, mais ou menos isso, 1.000 toneladas dia. Isso é dividido, dividimos a cidade em 4 partes, Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste, sendo que a Urbana tem uma atenção exclusiva na Zona Norte e ficando as terceirizadas que fazem o trabalho juntamente com a Urbana na área de Zona Oeste, Zona Leste, Zona Sul. São quantas terceirizadas e quantos garis trabalhando, né? Terceirizada nós temos 2, seria a Vital e a Marquise, e contam com efetivo de 150 funcionários, mais ou menos. E por que essa maior dedicação à Zona Norte? Porque a Zona Norte nós temos um trabalho unicamente com o nosso pessoal e achamos por bem fazer uma separação de área onde você possa ter cuidados específicos, enfim, e você ter um foco mais claro, para não haver mistura. Professor Júlio, o lixo ele é uma riqueza, né? Mas tem muita gente ganhando dinheiro com o lixo, né? Tem a questão... Como é que o senhor viu essa questão do lixo em Natal? A aplicação do conceito, por exemplo, de sustentabilidade no lixo em Natal? Nós temos promovido alguns debates, né, sobre essa questão da riqueza, né, do lixo, né? Não observar o lixo como lixo, mas o lixo como um resíduo, né, que a gente prefere estar utilizando essa nomenclatura resíduo, quando esse resíduo ele se transforma em matéria-prima e ele volta novamente à economia. Então está se construindo um conceito novo agora que se chama economia circular, né? Então é uma terminologia que já está sendo cada vez mais conhecida, que é se planejar o fim de um determinado produto, o fim do ciclo de vida de um produto, mas esse produto ele se transformando em resíduo, mas ele voltando novamente à cadeia produtiva, né? Se transformando, né? Se reutilizando esses componentes desse produto, né? No caso de Natal, né? Assim, na região metropolitana, eu acho que a gente está até mais avançado do que no Rio Grande do Norte, porque a gente tem um aterro sanitário, né, que facilita bastante. Mas o que a gente observa é que grande parte desse resíduo, né, que hoje vai para o aterro sanitário, ele poderia estar voltando a ser consumido, né? Mas devido a uma série de questões, a gente não tem ainda uma estrutura muito bem estruturada para estar coletando esse material, como o plástico, o vidro, né, e outros materiais. Ele acaba muitas vezes sendo coletado, né, pela Urbana, tendo uma destinação ao aterro sanitário e não ao sistema de reciclagem. Na sustentabilidade, o próprio gerador do lixo, por exemplo, o dono da casa, ele ganharia dinheiro com a entrega desse lixo, com a venda do lixo? Existe aí um valor econômico, né, desses materiais, né, e poderia estar sendo gerado receita, né,
isso, de certa forma, mais representativo se fosse um volume maior, por exemplo, em condomínios, por exemplo, né? Então, você poderia ter, em grandes geradores de resíduos, realmente esse valor, ele passa a ser mais atrativo quando você tem realmente um volume, né, de resíduos maior sendo produzido aí e propiciando uma coleta seletiva, né, desses resíduos aí. O doutor Sérgio é o coordenador do Plano Estadual de Resíduos Sólidos da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. A gente anda pelas praias, a gente vê muito lixo acumulado, a gente anda pelas estradas do interior, a gente também vê muitos lixos, inclusive nas florestas, nas matas, né? Existe algum trabalho para que isso seja evitado junto com as prefeituras, por exemplo? Exatamente, boa noite. O Estado tem feito o seu dever, que é apoiar os municípios na elaboração tanto do Plano Estadual de Resíduos Sólidos como os planos intermunicipais. Hoje o Estado do Rio Grande do Norte tem um arranjo já definido em todas as suas regiões, então ele foi definido 5 regiões do interior, todos esses consórcios estão formados, ou seja, Agreste, Mato Grande, Açu, Alto Oeste e Seridó, menos a região metropolitana em função da existência de um aterro e de um arranjo que já operacionalmente já ocorre, certo? Agora, dentro desse contexto que você falou, a grande dificuldade que os municípios têm é a questão, primeiro, da gestão integrada de resíduos sólidos. Resíduo sólido começa primeiro da questão educacional, na sua casa, não é? Envolve também o procedimento da urbana, né, dos setores dos municípios que coleta, mas também a questão legal, jurídica, como multar, qual a obrigação do cidadão de informação, educação, que eu já falei. Então, a própria cobrança da taxa de coleta de resíduos, que todas as prefeituras do estado não têm se adequado. Por exemplo, Natal e Mossoró, que são as maiores, essas prefeituras nunca conseguiram que o seu setor tributário vincule a cobrança à normativa legal de saneamento. Ou seja, um exemplo disso, anualmente a prefeitura teria de contabilizar os custos da urbana e para aplicá-los no custo, logicamente, da coleta, transporte, tratamento e no final, na taxa de coleta de resíduos do ano seguinte. Isso a prefeitura não faz. Tem mecanismos meramente vinculados ao imóvel e o tipo de uso. Isso é uma questão grave e depois muitas delas nem cobram. Como é que eu vou bancar os serviços se eu não posso cobrar? E outro problema sério é que parte dos serviços de limpeza não podem ser cobrados. Varrição de ruas, limpeza de praia, limpeza de mercados. Então, a gama de serviços que aqui em Natal, isso chega a 50% dos custos da urbana. A gente vê aí os números, a urbana deve... Por isso, não é? Quando se privatizou o sistema elétrico do Brasil, se criou uma taxa, uma COSIP, que é para bancar a iluminação pública. Se no Brasil não se criar um instrumento para que os municípios possam arrecadar recursos para pagar esses serviços que não podem ser cobrados na taxa de coleta de resíduos, então todas as prefeituras, que é o que ocorre em todas as prefeituras do Brasil, vão ter dificuldades de manter esse serviço. Mas porque... em Natal se paga o lixo. Sim, mas essa taxa ela não cobre nem mesmo esses custos de coleta, transporte, tratamento e destinação final, porque o município ele não tem instrumentos de atualizar anualmente. Aí fica o próprio gestor de plantão reclamando que tem dificuldade de pagar, mas nem cobre nem esse serviço, que legalmente ele poderia estar preparado para cobrar. E qual seria a solução? Primeiro, o município se organizar, vincular o seu setor de limpeza pública ao tributário para cobrar esse serviço da forma adequada, com preços reais. E, infelizmente, em relação a esses outros serviços, tem que ser uma mudança a nível nacional de como cobrar resíduos para poder custear esse serviço. Então, no caso da Prefeitura de Natal, ela só recebe, né, pela coleta, o transporte, o tratamento e o destino desses resíduos no aterro sanitário. E imagine uma coisa também que você não tem como medir, como energia, água, que você coloca um medidor e cobra, né? As pessoas podem rapidamente jogar no vizinho, num terreno baldio. Há pouco a gente conversava aqui sobre a poda e o entulho, que não são obrigações da prefeitura de coletar. Que as pessoas simplesmente contratam um carroceiro ou mesmo pagam alguma pessoa para destinar numa área pública. Então nós, sociedade, é que bancamos esse serviço. Para você ter uma ideia, Natal enterra mensalmente uma escola pagando esse serviço, que não são obrigações do município. E como não são obrigações, gera um custo extra para o poder público municipal de bancar esse serviço, que ele vai ter de estar tirando de outras fontes para cobrir. Né? Então, gera todo esse caos, que é o que tem ocorrido com a Urbana e com as outras prefeituras do interior, que não conseguem nem manter um aterro de pequeno porte em seus municípios. Tiago, você que é diretor de operações da Urbana, para onde é que vai o lixo de Natal? Que tratamento é dado a esse lixo? Está sendo tratado de maneira adequada? Isso.
Nós produzimos, como o presidente falou, em torno de 1.000 toneladas por dia. Dessas 1.000 toneladas, aproximadamente 750 a 800 toneladas são lixos domiciliares, que vão para o aterro sanitário de Natal, lá em Ceará-Mirim, né, da região metropolitana de Natal. As outras 200 até 300 toneladas correspondem a podas e entulhos, que de fato não é uma exigência legal, né, atribuída à Urbana, mas como a destinação acontece de forma inapropriada nas vias públicas, em logradouros públicos, em canteiros da cidade, em terrenos baldios, passa a ser um problema público. E a gente precisa recolher esse material. Hoje, esse material está indo para uma área de Guarapes, para a recuperação da área degradada, uma antiga mina de extração de areia, que de forma irregular trouxe uma série de danos ambientais, e nós estamos nivelando esta mina através de um plano de recuperação de área degradada para devolver este ambiente adequado, né, ao município de Natal. Então, nós estamos mandando podas e entulhos para essa região, que são materiais inertes, que não geram chorume, né, o processo de decomposição, então eles servem de forma apropriada para recuperar esse tipo de área, e a parte doméstica, a parte orgânica, principalmente vai para o aterro sanitário de Natal. Nós temos 2 cooperativas, né, que é feita uma coleta também seletiva na zona sul, leste e oeste do município de Natal, em parte dessas 3 zonas, e uma quantidade também de materiais reciclados vão para essa cooperativa para a finalidade de geração de renda e social para essas 2 cooperativas. Essas cooperativas ficam lá em Ceará-Mirim. E outra coisa, Natal tem uma contrapartida para a prefeitura, o município de Ceará-Mirim? As cooperativas ficam em Cidade Nova, no atual transbordo e antigo lixão do município de Natal, né? E, na verdade, o município de Natal paga a empresa Braseco, né? É uma concessão feita em 2004, com 20 anos, para essa empresa, né, que fez o aterro sanitário do município de Natal, e nós pagamos por tonelada a destinação desses resíduos lá na Braseco. Ceará-Mirim, por sediar, vamos dizer assim, o aterro sanitário da região metropolitana, ele tem entrada gratuita de resíduos no aterro. Eu queria perguntar, Valério, um dos lixos mais importantes, né, que a gente deve ter muito cuidado, a sociedade deve ter muito cuidado, é o lixo hospitalar. É feito pela Urbana o recolhimento do lixo hospitalar, e esse lixo vai para onde? Também esse lixo ele tem um tratamento também todo especial lá no aterro da Braseco, em Ceará-Mirim. É incinerado, ele é incinerado. E ele é incinerado, ele tem um tratamento diferenciado, a coleta é diferenciada também. Isso. E os hospitais pagam por esse serviço, a Urbana? A Urbana, não. É uma responsabilidade do gerador, né? O gerador, ele é responsável pelo pagamento do resíduo de serviço de saúde. Então, é como a poda, como o entulho, da mesma forma. Chama-se um resíduo especial. Todo resíduo especial é responsabilidade de quem gera. Da mesma forma que a poda, da mesma forma que o entulho, o resíduo de serviço de saúde, quem gera é responsável pelo seu tratamento e destinação final. Então, eles contratam uma empresa particular que incinera, e as cinzas, depois de incinerado, são destinadas até o aterro sanitário lá de Ceará-Mirim. É interessante, foi bom você fazer essa pergunta, que no Rio Grande do Norte avançou bastante. No diagnóstico de 2008, pouco mais de 15% dos municípios destinavam adequadamente esses resíduos. E no último levantamento, já cerca de 75% dos municípios do estado já destinam adequadamente os resíduos de serviço de saúde. Ou seja, as prefeituras já contrataram, pelo menos o resíduo público, eles contrataram uma empresa privada que ela faz o recolhimento em todo o estado, ela tem uns pontos de transbordo em algumas cidades e traz todo esse resíduo para ser incinerado aqui em São Gonçalo do Amarante, e as cinzas são destinadas ao aterro sanitário de Ceará-Mirim. Isso foi um avanço muito grande que nós identificamos agora no diagnóstico do estado de resíduos sólidos realizado no ano passado. E a Prefeitura de Natal, toda a rede de saúde pública do município de Natal, nós temos, através de licitação, um contrato com a empresa Marquise, que faz tanto a coleta quanto o tratamento através de processo de incineração, inertizando todo este material, né, com material especial, e destinando as cinzas, né, uma vez transformado de classe 1 para classe 2, para o aterro sanitário de Ceará-Mirim. Mas, como o Sérgio colocou, como é um tipo de resíduo especial, as empresas têm obrigação de poder armazenar, transportar, destinar e tratar de forma ambientalmente correta cada um desses resíduos. Mas é a Urbana que faz? Não, a Urbana faz somente do município de Natal, do serviço de público de Natal. Um hospital particular, ele precisa fazer a contratação de serviço por uma empresa licenciada e terceirizada para isso.
Existem essas empresas, né? Existem as empresas, a Marquise é uma delas, né? A gente tem a Serquipe, né? Que agora é Stericycle, Que é a Stericycle agora, Stericycle, exatamente. Professor Júlio, eu passo pelas ruas de Natal como qualquer cidadão e vejo montanhas de lixo, resíduos sólidos, de carros, de automóveis, por exemplo, pneus, né? A gente vê os pneus nas calçadas e nós sabemos que também tem as sucatas que elas reciclam, revendem. Existe uma forma de tratar esse lixo ou esses valores, poderíamos dizer assim, decorrente dos automóveis que ficam inválidos, que são amassados? Como é que o senhor vê essa questão da indústria automobilística? Existe aí um valor, né, assim, econômico, né, nessas matérias-primas aí. O que a gente espera que aconteça aí ao longo do tempo é que essas cadeias produtivas aí de coleta desses materiais sejam cada vez mais organizadas. Por exemplo, existe alguns, não o caso da sucata, né, mas, por exemplo, a reciclagem correta da lâmpada, né, da lâmpada fluorescente, é uma empresa do Paraná, né, que faz essa reciclagem, né, por exemplo, é um material específico, né. Então, por exemplo, no caso da UFRN, a UFRN ela tem um contrato com essa empresa e uma vez por ano essa empresa vem fazer a coleta desse material aqui na UFRN. Então, o que acontece ainda é que o beneficiamento, né, a transformação de algumas dessas matérias-primas, a gente ainda não tem isso instalado aqui no estado. Então, são feitos, às vezes, em outros estados, na Paraíba, em Pernambuco, ou às vezes até em locais mais distantes, né? Então, assim, uma coisa, no curso de Engenharia da Produção, a gente está procurando, no estudo, né, sobre a questão dos resíduos sólidos, a gente está procurando, está estruturando isso, a gente promove um evento chamado Seminário de Debate sobre Resíduos Sólidos, né, Sérgio já foi palestrante no evento, e a gente tem procurado fazer essas discussões para ter um mapeamento melhor também dessa sistemática, né, como é que se comporta. Quanto a isso, eu acho que você estava falando de resíduo, lixo, né? A Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a lei 12.305, ela chama lixo, não existe mais esse termo no Brasil. Você tem o resíduo e o rejeito. O resíduo é tudo que tem valor econômico. Então, tudo que é reciclado, inclusive a matéria orgânica, se você fizer compostagem, é resíduo. Então, o que deveria ir para o aterro é o rejeito. Não é? Mas tudo que é resíduo, se misturado com rejeito, vira rejeito. Que é isso que termina ocorrendo quando nós não temos uma coleta seletiva efetiva. Então, um outro problema que tem, e a lei também trouxe um componente novo, chamado, que é isso que Júlio está falando, a logística reversa. Então, enquanto a sociedade brasileira não compreender esses instrumentos, por exemplo, lâmpadas em geral, já era desde o dia 13 de março desse ano, de ter implantado toda a logística reversa aqui na cidade de Natal, pelo acordo setorial, que é outro nome complicado que surgiu na lei, pelo acordo setorial do setor. O setor diz, eu vou fazer o recolhimento de tal forma. Então, quem sabe aqui em Natal, onde são os 7 pontos de depósito de lâmpadas fluorescentes, lâmpadas de uma forma geral, né? Menos a de LED. Pilhas e baterias, essas também tá incluído nos vai ser incluído no segmento de eletroeletrônica. Mas também nós temos, por exemplo, para você ter uma ideia, a embalagem de óleos lubrificantes é o único que funciona, inclusive o Estado assinou um termo de compromisso. O ano passado, só aqui em Natal, foram recolhidas cerca de 30,5 toneladas daquelas embalagens de plástica. Isso dá mais de 100 mil embalagens recicladas. Por que só esse funciona? É porque envolve as empresas que vendem? Porque, infelizmente, a lei do Brasil ela não definiu o prazo dos setores implantar sua logística reversa. Então, foram assinados o de embalagem de lubrificantes, né, de lâmpadas, que inclusive é isso que eu digo. Aí nós, Secretaria de Meio Ambiente, Prefeitura, tem que cobrar do setor, não é? Pneus, existe uma legislação CONAMA urbana que mantém um depósito, mas nessa obrigação ela tem que ter desse depósito. Quem tem que construir o depósito e operar na cidade com mais de 100 mil habitantes no Brasil é a própria gerador de pneus, os fabricantes, importadores e distribuidores. E o principal, o de embalagens em geral. O que foi que o setor de embalagem fez no Brasil? Criou um segmento em conjunto, plástico, que eles chamam coalizão, plástico, metal e papelão. Eles fizeram o acordo setorial
para implantar o sistema de logística reversa. O que é a logística reversa que eu já falei, né? Da mesma forma que a empresa traz um produto até a sua casa, quando esse resíduo, que é o que tem valor econômico, você não quiser, ela tem que dizer ao cidadão como ele devolver. Então, pouca gente na sociedade sabe que isso existe e não cobra. Não é? Pneus é um exemplo, né? Os municípios pequenos aqui da região metropolitana de Natal não sabem onde levar os pneus, eles tinham a obrigação de indicar. Então, se os municípios não se mobilizarem de cobrar isso, vão ficar sempre à margem. E voltando à questão de embalagens, eles praticamente excluíram os municípios de participação, deixando somente os catadores de matérias recicláveis para fazer o recolhimento desse material. E aí é a importância que a lei também dá aos catadores e a dificuldade que a prefeitura tem até hoje de incluir esses catadores de uma forma organizada. Você vê que os catadores de Natal recolhem 1,18% do potencial do material reciclável que poderia ter aqui em Natal, né? Então, é uma quantidade baixíssima. E eles estão estruturando, a Urbana está estruturando lá as cooperativas agora, junto com a Fundação Banco do Brasil, mas imagine se passar isso para 4%. Eles precisam se organizar. Se o poder público não apoiar efetivamente essas cooperativas, né, e também o segmento empresarial firmar acordos setoriais que legitimem de uma forma organizada isso, vamos ter sempre dificuldades. É o que ocorre com pneus, é o que ocorre com lâmpadas, que sequer foi implementado, ainda já passou o prazo aqui em Natal. Né? Temos também aí o de eletroeletrônicos, que tem uma dificuldade, que aí é hora do Brasil enfrentar o contrabando, que eles têm razão nesse sentido, eu vou implantar um sistema de recolhimento, me responsabilizar pela reciclagem, e o governo não cuida do contrabando. Então é uma oportunidade até que a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos traz para combater esse tipo de ação, né? Então, são esses instrumentos, né? O cidadão saber o que é resíduo, o que é rejeito, né? As prefeituras compreenderem. Por exemplo, Natal, o próprio plano já era para ela ter uma coleta oficial da prefeitura do resíduo e uma coleta oficial do rejeito. Então, a gente só tem a coleta do resíduo. Do rejeito. A do resíduo é a cooperativa de catador que faz. Mas a cooperativa de catador, para fazer, tem que ser organizada, tem que ser capacitada para que tenham condições, não só de coletar nas casas, mas que tenha retaguarda lá de processar, não é? Dentro de uma estrutura que até a engenharia de produção da universidade já entrou dando esse apoio. No caso dos lubrificantes, que Sérgio falou, é interessante isso, porque teve um trabalho importante do Ministério Público, da Procuradoria do Meio Ambiente, que eles atuaram na questão da adequação dos postos de combustíveis, né? Com muito sucesso, que praticamente você não tem hoje nenhum posto de combustível no estado funcionando fora das normas. E aí eles atuaram em seguida com esse programa, dando apoio e fiscalizando essa questão dos lubrificantes de combustível, né? De veículos. Então as embalagens, né, de lubrificante. Então é muito importante o papel de fiscalização de órgãos como esses, né? E que deveria se ampliar, já que tem funcionado bem essa atividade de fiscalização para outros setores, né? Como pneus, por exemplo, e outros tipos de materiais. Na verdade, assim, eu até discordo um pouquinho, que o grande problema não é a fiscalização. O grande problema é o conceito, como ele colocou aqui, popular do lixo. Né? Na verdade, não é Natal somente, mas o Brasil, a América Latina, olha para o lixo como um grande problema. Né? Quando na verdade não é, ele é um grande negócio, e um negócio extremamente lucrativo. Né? O nosso próprio conceito, né, de destinar para aterros sanitários demonstra a valorização que nós damos para o lixo. Né? O lixo, ele é um material, é uma biomassa, a grande parte deste material que tem um alto valor econômico. Então, por exemplo, o que a gente poderia fazer? A fiscalização é importante, fundamental, mas ela é inviável do ponto de vista econômico. Né? Você gasta muito com a fiscalização e o ideal é você mudar o conceito da limpeza pública. Por exemplo, em termos de coleta, se nós tivéssemos uma coleta eficiente, que fizesse já desde a casa a separação daquilo que é material reciclado, daquilo que é orgânico, né? Como acontece em alguns países da Europa, como acontece nos Estados Unidos, no Japão, você teria um aproveitamento muito grande desse material reciclado, e aí você teria condições extremamente operacionais de separar o que é resíduo do que é rejeito, né? A coleta que nós fazemos no Brasil, de porta a porta, é uma coleta 60 anos ultrapassada. Não se faz coleta com gari correndo atrás de caminhão, 6, 7 quilômetros por dia, né, para poder recolher 3 vezes por semana lixo na porta da calçada, né, gerando chorume, quando chove, arrastando material para sistemas de drenagem, né, trazendo animais, vetores, né, todo um problema socioambiental. O ideal
é que nós tivéssemos um sistema de armazenamento desse lixo. Ao invés, a partir do momento que eu gero esse lixo na minha casa, eu teria um sistema na minha rua ou próximo à minha rua, onde eu tivesse um container, uma caixa estacionária, algum tipo de material, onde eu tivesse a condição de separar o que é papel, plástico, papelão, metais e aquilo que é orgânico. Então, eu já levaria o meu material separado, como acontece, por exemplo, hoje no município do interior do estado, em Acari. Né? Quase 100% do município hoje, as casas, né, é um município pequeno, mas que é um exemplo. Separam tudo aquilo que é reciclado daquilo que é orgânico. Então, uma separação, um armazenamento adequado desse material já separado, diminuiria, por exemplo, a necessidade de eu ter coleta porta a porta. Eu poderia fazer a coleta uma vez por semana, indo exatamente com apenas um gari para poder fazer esse recolhimento desse material e daria a destinação daquilo que tem valor econômico para aquilo que seria rejeito, que teria um tratamento especial. Então, diminui a necessidade da fiscalização e aumenta a eficiência da utilização daquilo que de fato é resíduo, aquilo que tem valor econômico. Bom, vamos para os nossos comerciais, nosso intervalo, e daqui a pouco voltamos.